Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Polêmicas no Flu. Eu poderia até falar Flu em off, mas tem escrito ali o Fluminense. As nomenclaturas dos clubes. Você entende que realmente, né, cada clube tem uma nomenclatura, cada clube não pode fazer tal coisa ou pode fazer tal coisa. E de fato isso daí é tudo visto como uma palhaçada para quem vê de fora, mas também é tudo uma questão de honra e de realidade para quem vem de dentro. E aí realmente, né, o Martin Fly ele compilou bastante dessas situações que aconteceu e que realmente repercutiu em toda a internet. Logo, por favor, YouTube Live todos os dias, sexta-feira às 7 horas da noite. Esse é bom, né, porque a gente vai entender sobre... Eu vou fazer uma pergunta logo no final do vídeo. Vamos nessa porque vai ser importante. E bom, tá aqui a situação do tema. O Martin Fly falou assim: vamos estender aqui. Mas quem me acompanha há mais tempo sabe o quanto eu já bati nessa tecla de apropriação das nomenclaturas, dos termos que definem culturalmente o Flamengo e sua torcida por parte de outros clubes e também por parte da imprensa. Até agora nada que realmente a gente queira entender sobre isso. Se todo manto é sagrado, nenhum manto é de fato sagrado. Se toda torcida é nação, nenhuma é de fato nação. Esvaziam o significado do termo, tiram seu valor, tornam-se padrão e de uso comum. Exatamente isso, né? Sabe, uma coisa importante é justamente os termos, tá? Eu gostei muito do que ele tá falando. Se todo mundo é sagrado, nenhum manto é de fato sagrado, mas tem alguns mantos que são sagrados, outros nem tanto. Então, ele trabalha com duas ideias que são semelhantes e que realmente tem esse vaziamento. De fato, o problema das narrações é justamente esse, é entender aonde que ele pode ir, aonde que ele vai surgir ali, entende? Como é que ele vai se sagrar ali, como é que ele vai se consagrar ali. É importante a gente entender sobre isso, é importante a gente saber diferenciar. Sabe, uma coisa importante, né, a Cíntia Chagas, ela falou uma vez sobre isso. Ela falou que o português ele tem que ser claro, tem que ser nítido para aquela pessoa que esteja falando. Porque se não for, não funciona. É triste dizer isso, mas às vezes é importante a gente entender a diferença entre os clubes. Causar essa diferença. E de fato, muito bem pontuado ali, logo no segundo parágrafo, né, é que tiram o seu valor, torna-se padrão e uso comum, ou seja, não vira mais nada além do que é o normal. E aí ele fala assim: ontem, após o gol do Fluminense contra o Cuiabá, por exemplo, o narrador da transmissão disse: é gol e é o livro para a nação tricolor. Não, é torcida tricolor. Torcida. A gente não chama de nação, a gente não tem nação, a gente é torcida. O único time que pode chamar de torcida é torcida. O torcedor é tricolor. De onde? Do Fluminense. Os outros têm que inventar nome. Mas o nosso é o standard, é a torcida. Nós inventamos o termo torcida. A torcida é nossa, por exemplo. A gente coloca para os outros entenderem o que é. Mas o termo torcida tricolor é por isso. O certo não é. É o gol do alívio para a torcida tricolor. E é isso. Nós não somos uma nação. Nós somos torcedores. Foi lá atrás, com Coelho Neto, que falou que quem comemora, quem vibra é o torcedor. E o Coelho Neto era tricolor, logo virou a torcida tricolor. Entende? E aí ele continua, né? Nação tricolor, o Flamengo chamado se denomina de time de guerreiros, quando protagoniza uma vitória difícil, um efeito importante? Claro que não. Nação tricolor não existe. Não existe esse termo. Você se preocupar com os termos que estão sendo utilizados é importantíssimo no nosso português. E novamente mostra justamente isso.
Antes de falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal. Faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais, inscrição de todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais. Óbvio que não, pois não nos pertence, não nos define e não nos gera representatividade. Exatamente isso. É o que representa a gente, sabe? É, é igual, por exemplo, né, a polêmica, né, da vez de falar estadunidense ou não. Ué, é estadunidense. Eu falo assim, não, mas é americano, porque é os Estados Unidos da América e é americano. Não, não. É estadunidense. Eles não criaram o nome. Igualmente como a gente não criou um nome específico para nossa torcida. A torcida é para todos. Só que a torcida tricolor é só nossa. Entende? É importante a gente entender isso. É importante a gente diferenciar. Só para você dar um exemplo, né? Imagina se você precisar falar assim, então. Países como Portugal, Espanha, Polônia, Inglaterra, França, Alemanha, Irlanda do Norte, Bélgica, Suíça, Romênia. Em vez de você falar todos esses nomes, você não pode falar países europeus. E é isso. É justamente você definir aquilo que é. Não criamos, nem nos apropriamos, portanto não usamos. E nem queremos que profissionais da imprensa os façam por nós, pois não é nosso, não nos representa. O Flamengo não é time de guerreiros. O Fluminense, sim, é. O termo time de guerreiros, né? Se você colocar aqui, ó, só pra você ver só, coloca time de guerreiros. Vai parecer obrigatoriamente o Fluminense. Não tem outro time que não pareça diferente o Fluminense. Se você colocar aqui, por exemplo, Imortal, não sei se Imortal vai aparecer. O Imortal, ó. Vai aparecer Imortal? Ó. Apareceu Imortal, ó. Ó. Vou escrever de novo. Imortal. Apareceu ali, ó. Mas o Imortal. Aí a gente tem aqui. O Imortal Grêmio. Vai aparecer o Grêmio. Você vai colocar ali Raposa. Raposa. Cruzeiro. Vai aparecer aqui Galo. 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 Atlético Mineiro. Entendeu? Existem já nomenclaturas que trazem logo a noção da nossa virtude, da nossa vontade, do nosso respeito. Até o Google faz isso. Entendeu? Eu não sei se os malucos. Deixa eu ver. Loucos. Não. Loucos é o Corinthians. É por isso. O Corinthians na minha história somos loucos. Entendeu? Mas o louco, o bando de louco, né? Deixa eu ver aqui se dá pra colocar. Um bando de louco. Não. Não sei porque não aparece Corinthians, mas é importante a gente ver isso. Entendeu? Sempre aparece o clube. Isso é bem importante pra nós. Alguns anos atrás, a fornecedora esportiva do Flamengo cometeu a gafe de querer nomear a camisa branca de reserva de armadura. Não. Diversos torcedores do Flamengo se posicionaram contra, pois compreendem e carregam seu imaginário que a armadura é o nome que se dá ao nome do rival Fluminense. Se é deles, não pode ser nosso. É muito simples, natural. O nome da camisa se dá pro Flamengo é manto sagrado. O nome que se dá pra camisa do Fluminense é armadura. Esse aqui é uma armadura. Nós respeitamos nós respeitamos os termos dos clubes, por que não respeitam o nosso? O Flamengo não é o glorioso. O Flamengo não é o time da virada. Entendeu? Glorioso. O que você se lembra do glorioso? O Botafogo. O que você se lembra do time da virada? O Vasco. Nem mesmo tendo mais glórias e virando mais jogos que os respectivos clubes, nós não permitimos o termos. O Flamengo não é imortal. O Flamengo não é o soberano, né? Existe também o soberano, né? O soberano. Calma aí, deixa eu ver aqui soberano sozinho. Sério. Soberano. Você coloca São Paulo. Soberano São Paulo. O soberano São Paulo. Entendeu? Olha só como que realmente até mesmo aparece no Google. Então tá perfeito a situação.
E aí fala, a torcida do Flamengo não se chama de fiel rubro-negra. A pessoa nem é torcida do Flamengo, é a nação. A nação do Flamengo não se chama fiel rubro-negra, como faz a do Corinthians. Ou da massa rubro-negra, como faz a do Atlético. A nação do Flamengo não chama suas dependentes de academia de futebol, ou suas grandes de primeira e segunda academias, como faz o Palmeiras. São termos históricos de muitos anos estabelecidos pelos fatos, pela realidade social, em filmes, artigos, livros, jornais, colunas, diversas obras literárias. São como mascotes, as cores, a bandeira, a disposição estética do uniforme, a cultura da arquibancada, a história, etc. São os valores que definem e geram orgulho e pertencimento ao torcedor. Tá certinho isso? Nesse sentido, como torcedor, eu me sinto ofendido quando tenho que ver uma torcida infinitamente menor sendo chamada de nação, gerando esvaziamento do termo sem sentido esportivo. Incomoda, claro, o Flamengo é a minha vida, que ele fala. Então, se apropriando e escrotizando o que nos define. Hoje a necessidade do clube intervir institucionalmente e se posicionar pontualmente nesse caso via perfil oficial, criando precedentes que gerem constrangimento e reflexão do lado de lá. Não precisa ser agressivo, apenas receptivo e realista, talvez até um tom bem humorado. O clube não precisa fazer e falar nada que não seja seu direito. Só existe uma nação, é a nação rubro-negra do Flamengo. A torcida de proporções inacreditáveis, imensuráveis, gigantesca, de norte a sul de um país continental. Só existe um manto sagrado e o uniforme do Flamengo. Até quanto vão assistir calados? E aí fala sobre o Flamengo. É importante ver sobre isso, né? É uma perspectiva. E aí vem a pergunta, né? Importante ali pro meu canal. A gente então tem a torcida tricolor, para falar sobre a nossa torcida. Nós temos o time de guerreiros, que é o nosso time. Mas e nossa categoria de base, nosso centro de treinamento? Não pode ser somente isso, né? Será que não seria o Domus do Fluminense? Vamos criar então o Domus do Fluminense? Então a gente tem a torcida, que é a torcida tricolor. Nós temos o time do time de guerreiros. E aí a gente tem os domos, porque é tudo de guerreiro. O guerreiro traz o Domus, aonde que vem o nosso Coliseu. O Maracanã vira o Coliseu no Fluminense. Até isso a gente pode falar. O Maracanã é o Coliseu do Fluminense. É lá que a gente disputa e guerreia contra os outros jogadores e os outros times. Então a gente tem toda uma estrutura. Vocês gostaram disso? A pergunta é justamente essa. Vocês gostaram do termo Coliseu para estádio e domos para centro de treinamento? Seria muito interessante sobre isso. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Faça todos que estão inscritos aqui. YouTube Live todos os dias, sexta-feira às 7 horas. Saudações tricolores. Até a próxima.